senhores, é isso aí. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de resoluções de questões da banca IBFC. Lembrando que esta aula está sendo gravada exclusivamente para você, nosso aluno aí da mentoria específica, exclusiva para a Polícia Penal do Estado de Goiás, beleza? Veja bem, antes nós já tivemos, né, uma aula de resolução de questões, salvo engano, dia 14. Hoje é dia 16 justamente. No dia 14, fiz alguns apontamentos acerca da banca, citei algumas características que eu percebi. E aqui, novamente, eu farei isso hoje, fazendo algumas questões da banca para conhecer melhor e poder trazer mais informações para os senhores. Eu tive a curiosidade de buscar ali algumas provas na área da segurança pública que esta banca realizou e fiz uma análise no que tange à língua portuguesa. Não é uma análise aprofundada como um especialista, um professor de português faria, mas aquela análise de concurseiro mesmo, para verificar qual a tendência da banca, porque na aula, na live do dia, aliás, live não, né? Na aula que eu gravei para os senhores de resolução de questões no dia 14, eu falei que a tendência da banca era ali de 10, 4 serem de interpretação, lembra? 40%, 30%. E eu percebi que uma prova recente não foi esse cenário que tivemos. Tivemos menos questões ainda de interpretação e muita gramática. Muita gramática, tá? Então, separei aqui esses apontamentos acerca da língua portuguesa e outros que eu achei pertinente para fazer. Hoje, essa aula consiste em quê? Vamos denominar essa aula assim, ó, conhecendo a banca, porque eu não separei especificamente, tá? Veja bem, eu não separei especificamente uma disciplina, não neste momento, porque ainda nós estamos nessa fase de conhecer a banca efetivamente. Então, essa aula vai ser conhecendo a banca e vamos fazer questões aqui de direito administrativo, vamos fazer questões de lei de execução penal, como ela se posicionou, de processo penal também para ver o posicionamento. E assim a gente vai conduzindo de forma bem tranquila, tá? Então lá na tela, vamos lá para os senhores visualizarem o que eu achei, né, referente à banca. Veja bem aqui, ó, língua portuguesa, deixa eu só confirmar se está na tela para vocês. Está na tela. Língua portuguesa, e isso aqui especificamente da prova que eu analisei recente, que ela aplicou. Qual foi o posicionamento dela na língua portuguesa? Note que nós tivemos apenas duas questões, olha só, duas questões de interpretação de texto. As outras questões trabalhando muito a parte da gramática. Uma questão de crase, veja bem que eu separei. Ortografia, acentuação ali, tivemos outra questão. Então, buscando o conhecimento do candidato ali sobre oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tá? Um tema que não é muito puxado, você identificar a sílaba tônica e verificar se a palavra é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona, beleza? Então, tranquilo. Vimos também ali que ela explorou a parte da morfologia, seja a estrutura das palavras, né? Bem como a parte ali de verbos e flexão das vozes. Veja bem, voz ativa, voz passiva. Aqui é interessante, porque esse tema, senhores, prefixo, sufixo, essa parte da morfologia, também não é muito pesado, tá? Vamos voltar aqui. Opa, passou, já pulou, foi para a questão já. Tá? Não é muito pesado, não é um tema, aparentemente, o que ela cobrou aqui da parte da gramática, um tema muito complexo. Então, nós vimos ali questões acessíveis, quem analisou já ou quem for realizar. Inclusive, no domingo nós temos um simulado, senhores, eu trarei mais questões de gramática, tá? Em prol ali, comparado às questões de interpretação. Porque, por mais que em outras provas, sem ser segurança pública, ela adotou um posicionamento de 40% de interpretação, nas de carreiras policiais, ela adotou esse posicionamento, 2, 3 questões de interpretação, as outras de gramática. Então, no simulado, já lhe adianto que teremos mais questões de gramática. Beleza, que é bom, isso é bom, a gramática ela dá para você decorar ali, aprender. Lembra que eu falei, senhores, eu busco aprender através da resolução de questões os temas mais cobrados. Então eu vou aprender, não vou tentar aprender o português de forma cronológica. Eu, particularmente, não tinha tempo. Então, cara, falta pouco tempo para a prova. Você sabe que a banca é IBFC, você vai começar a bater em resoluções de questões da banca IBFC, você vai compreender como ela cobra crase, como ela cobra orações coordenadas subordinadas, a voz ativa, a voz passiva, a colocação pronominal, por mais que não tivemos aqui, como ela cobra pontuação, tá? Então você vai conseguir identificar, vai buscar identificar como ela cobra esses tópicos.
Tivemos também questão de sintaxe, tá ali, ó, a morfologia, pode ser que em algumas questões traça a morfossintaxe, né, ela misturar ali a morfologia com a sintaxe, né, e aqui eles cobraram ações substantivas, orações subordinadas substantivas, subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, e aí você também necessariamente estuda lá, veja bem, a parte do pronome relativo, da condição subordinativa integrante, que a condição subordinativa integrante, ela vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Você vai aprender isso, tá? Como que eu aprendi isso? Resolução de questões. Eu sei? Não, eu decorei, tá? Para mim foi o caminho mais fácil. A pontuação, uma questão, sintaxe, termos essenciais da oração, sujeito, predicado, outra questão, e funções da linguagem, senhores, sempre tá aqui, ó. Funções da linguagem, quando eles não cobram funções da linguagem, eles podem cobrar o quê? Tipologia textual, tá? Ó, tá meio travando aqui a caneta, mas conseguiu interpretar o que eu escrevi aí. Beleza? Então, vamos lá para algumas questões que eu separei, como eu disse, conhecendo a banca, não tem nada aqui de especificado, ó, senhores, tem resolução de questões de processo penal, não. Aqui eu busco ter esse primeiro contato, o segundo, já que nós tivemos um primeiro no dia 14, e aí depois eu irei começar a centralizar mais, trazendo uma aula somente processo, em outra aula somente penal, e aí a gente vai destrinchando. Ou vou pegar um processo, vamos fazer um aulão de processo ali, vamos trazer no inquérito, vamos trazer ali nas prisões. Foi bom eu ter lembrado isso. Outra característica que eu percebi da banca, eu até anotei aqui, ó. Não tem como eu colocar na tela para os senhores, mas eu fiz questão de anotar aqui antes de separar as questões. Eu coloquei três observações aqui, tá? Vou até ler para os senhores. Percepções eu coloquei gerais sobre a banca. Ela busca cobrar assuntos compatíveis com o cargo. Então você pega a prova da Polícia Civil da Bahia, em que ela foi a organizadora. Olha que interessante, senhores. Eu anotei aqui. Para a gente, olha só, tivemos prova de delegado, agente e escrivão. Para a gente, nós tivemos 7 questões de inquérito policial. 7 questões de inquérito policial. Tá? Beleza? Tá indo aí? Parece que travou, não, né? Tá ok. Já, olha só, no mesmo concurso, só que para o cargo de escrivão, Polícia Civil da Bahia, nós tivemos uma questão de inquérito policial. E tivemos 4, deixa eu ver, 4 questões de provas, do tema provas. Então, ele buscou ali colocar questões compatíveis com o cargo. Então, o escrivão ali, na sua atuação, ele vai lidar também, né, ali quando ele for transcrever, quando ele for auxiliar o delegado, ele é o braço direito do delegado, ele vai ter que tomar conta de todos os elementos de informação, que outrora virarão provas, né? E já o agente, ele cobrou mais aqui inquérito policial. Para delegado, ele também cobrou mais inquérito policial. Então, note que ele buscou compatibilizar com o cargo. Na Polícia Penal, eu creio, achismo, tá? Que o que será mais recorrente, vamos colocar 8 questões de processo penal você terá na sua prova a priori, tá? 8 questões, até que o edital se publique, nós sabemos que serão 8 questões, aos moldes do anterior. Nós teremos aí mais questões de prisões, da parte da prisão em liberdade provisória, tá? Buscar compatibilizar com o cargo. Outro ponto que eu anotei, por fim, quase todos os concursos de 2023 cobraram uma questão de LMP, Lei Maria da Penha, 11.340. Todos os concursos que eu fui analisando tinham uma questão de Lei Maria da Penha. Caso venha no seu edital, vamos preparar aos moldes, que é uma questão garantida, é uma questão ali de Lei Maria da Penha, tá? Não sei por que essa postura, mas todos que eu vinha analisando ali da segurança pública tinham uma questão de Lei Maria da Penha, tá? Beleza, RLM seco, coloquei aqui desse jeito, RLM seco. O que é isso, senhores? Polícia Penal 2019 tivemos 3 questões e não foi RLM, raciocínio lógico matemático, mas ele foi RLM, só que na verdade cobrando mais a parte da matemática, conhecimento da matemática do candidato. Então ali nós temos a parte da matemática, geometria, essas partes, e temos o RLM, que você estuda conjunções, preposições, tabela verdade, quantificadores lógicos, né? Você estuda lá os conectivos lógicos, negação, equivalência. Esse sim você tem que saber muito, porque a banca ela gosta disso. Ela gosta do RLM seco. Então fui olhando as provas que tinha, raciocínio lógico matemático,
e elas cobraram, elas priorizaram, olha só, o RLM seco mesmo, o bruto RLM. Preposição simples composta, conectivos lógicos, e, ou, se, então, se, somente, se ou, né? As respectivas negações, as respectivas equivalências lógicas, os quantificadores lógicos, todo, algum, nenhum, como que nega? Tem que saber, tá? Tabela verdade. Então, isso tudo, essa parte, arranjo, combinação, teve presente também em provas. E depois eu vou trazer uma aula de resolução de questões de RLM, mas de concurseiro para concurseiro, tá? Não na posição de professor, porque eu não sou especialista no assunto em RLM, não tenho um conhecimento vasto ali, mas várias técnicas de raciocínio lógico me ajudaram, técnicas assim de decoreba, mnemônico, enfim, e a gente troca essa ideia, tá? Vamos lá então para o que importa, que não, isso não importou até o momento, até o presente momento, mas vamos para conteúdo aqui. Beleza, tá na tela, deixa eu verificar. Tá na tela para os senhores, está na tela. Seguimos então tá, com a nossa questão. Sobre direito administrativo, leia as afirmativas abaixo. A administração direta compreende pessoas jurídicas, vamos pegar o marca-texto aqui, tá? Pessoas jurídicas políticas, isto é, União, Estado, DF, e órgãos que integram tais pessoas por desconcentração. Tá? Sem personalidade jurídica própria, aos quais a lei confere exercício de funções administrativas. Vamos lá, senhores, quando a gente estuda o direito administrativo, né? Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente estuda essa organização político-administrativa e nós aprendemos que ela se divide em administração direta, tá? Vamos colocar aqui ao invés como tópico, é tópico mesmo, direta, tá? E administração aqui, ó, indireta. Tá? E nós aprendemos que na administração direta nós temos União, Estado, DF e municípios. Tá? Vamos colocar aqui o notebook para carregar que está descarregando. Só um momento. A mesa até adiantou o processo aqui. Vamos lá então, deixa eu voltar para a gente continuar. Foi. Oh, meu Deus. Opa. Segurou, segurou, foi. Beleza? Está na tela para os senhores ainda? Beleza. Então vamos lá. Nós compreendemos. E eu vou explicar aqui que fica melhor, porque para a gente ser mais direto. Administração direta e administração indireta. Quem é a administração direta? União, Estado, DF, município. Essas pessoas, esses entes, são personalidades jurídicas. Eles são entes políticos destituídos de personalidade. Destituídos é o termo correto? Eles têm personalidade jurídica. Destituído, acho que aqui não tem. Eles têm, no caso, a União, Estado, DF, município, eles têm sim personalidade jurídica, eles têm patrimônio próprio, enfim, esses entes políticos, tá? Na administração direta. E além disso, dentro dessa administração direta, esses entes, essas pessoas jurídicas, elas podem criar órgãos. Esse fenômeno de criação de órgãos é o fenômeno da desconcentração. Dentro do âmbito da administração indireta, ela criando órgãos ali, chamamos de desconcentração. Quando essa galera aqui da administração direta, ela cria outra pessoa jurídica, uma nova pessoa jurídica, né? E aí ela vai criar uma autarquia, uma empresa pública, enfim, é o que nós chamamos de descentralização. Essa descentralização, né, ela vai criar uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica é um ente da administração indireta. Administração indireta. E aí, lá nós temos a fase, né? Eu não gosto da dica mnemônica porque eu gosto de decorar na ordem. Então, nós temos a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Observações. A autarquia é uma pessoa jurídica? Sim. Ela é um fenômeno de descentralização, tá? Ela é um fenômeno de descentralização. A pessoa jurídica da direta criou o ente da indireta. Descentralização. Eu não vou entrar em por outorga, por serviço. Em outras lives trabalhamos isso. Depois, quando for específico administrativo, a gente vai destrinchando. Beleza, criou então o ente da indireta, a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Os entes da direta, União, Estado, DF, município, também são pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, no total, nós temos ali todos da direta e a autarquia como pessoa jurídica de direito público. Professor, mas e as fundações públicas, empresas públicas e sociedade economia mista? Essas três são pessoas jurídicas de direito privado. Observação: temos uma exceção da fundação pública, que ela pode sim
ser uma pessoa jurídica de direito público. E nós vamos chamá-la de fundação autárquica. Deu para acompanhar com eu falando? Tá? Porque escrever que tá, parece que o sistema não quer rodar. Mas nós não podemos deixar de estudar. Tá? Então a gente vai no Gogó mesmo. Beleza? Então voltamos lá para ver se a gente pelo menos consegue marcar o gabarito. Então, a direta, indireta, vamos ver se agora dá para escrever. É até perigoso. Vamos lá, pegar a borracha aqui. Borracha. Beleza, vamos tentar aqui ver se flui. A indireta, nós colocamos aqui, é a fase, né? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Não está indo não, está travando. Então, a 1 está correta, senhores. A afirmativa 1 está correta. A administração direta compreende pessoas políticas, correto. União, Estado, DF, município, correto. E órgãos que integram tais pessoas, correto. Por desconcentração, isso mesmo. Quando a direta cria órgãos, chamamos de desconcentração. A 1 está correta. 2. A autarquia é uma forma de administração indireta, correto? Olha ela aqui. E significa comando de si mesmo ou direção própria, correto? D. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Só lembra dessa observação, senhores. Essas 4 pessoas aqui são pessoas jurídicas de direito público. A autarquia, pessoa jurídica de direito público. Essas 3, pessoas jurídicas de direito privado, com uma observação, viu? É só eu começar a fluir o trem. Com uma observação para a fundação pública, que se ela for criada por lei, ela vai ser uma fundação autárquica. Tá? Vamos lá, então. Vai dar certo. Tem que dar certo aqui. Nós vamos até o final. Beleza? Qualquer força contrária que queira nos impedir, não irá conseguir. Beleza? Vamos lá, então. Assim mesmo. Direito administrativo. Volta. Volta aqui. Cadê? Beleza. E o estilo da banca? Mas é só essa questão, professor. Não. Vamos ver outra. Ela é bem direta. Professor, pode ser que mude? Pode. Tudo pode mudar. Eu não posso viver no mundo em si. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. O que eu tenho é essa característica dela objetiva, simples. E quando ela quer pesar, eu trouxe questões de delegado para vocês verem. Que é uma questão mais bem elaborada, mais rebuscada dela. Algumas questões de inquérito e tal. Eu trouxe para vocês visualizarem. Então, vamos preparar só para o básico? Não. Vamos ver, saber que esse é o estilo dela. Mas ela pode dar uma pesada? Pode. Como que é essa pesada? Aí a gente tem prova de delegado para dar uma análise, tá? Mas não vamos ficar paurando. Também não podemos nos preparar por baixo, mas também não podemos ficar ali doutrina, jurisprudência, achando que será uma PMGO novamente. Porque pós-PMGO, né, todo mundo ficou surpreso com a PMGO em virtude do Instituto da UCP ser sempre letra de lei. Não, o Instituto da UCP lá em 2021, ele mostrou sua mudança de posicionamento. Lá em 2021, na Polícia Civil do Pará. É só dar uma olhada na prova. Olhada na nota de corte que foi baixa. Tá? Beleza? Então vamos lá. Questão de número 2, que não está numerada. Lembra que eu falei anteontem, né? Dia 14. Característica da banca? Incorreta. Ela gosta de pedir incorreta, senhores. Desconcentração. O que é? É quando a direta cria um órgão público. Vamos ver se é isso que eles estão falando? A desconcentração administrativa é uma técnica administrativa por meio da qual competências são distribuídas dentro da estrutura organizacional de uma mesma pessoa jurídica, correto, cujos resultados são órgãos corretos. Tá? Então, quando a direta ela distribui competência dentro dela mesma, quando a união dentro dela de si própria, ela distribui competências, o Estado ele cria órgãos, ele cria braços ali dentro de si, acoplados a si mesmo, para si, né, acoplados a si, para exercer funções, né, ali dele, é órgão público, é desconcentração. Se ele cria uma nova pessoa jurídica, é descentralização, que é o que está falando na B, tá? Então tá correto a A. A B fala descentralização é uma técnica por meio quais competências são distribuídas a uma nova pessoa jurídica, diversa e está descentralizando, cujo resultado não são órgãos, mas a criação, a autorização, por quê? Criação é autarquia, a autorização é mais registro de cartório, né? A autorização mais registro de cartório é a fundação, empresa e sociedade. De uma nova pessoa jurídica ou celebração de contrato com pessoa resistente para prestação de serviço público. Correto, gabarito B, correto. Então aqui você sabe qual que é o conceito de desconcentração para a banca, pelo amor de Deus.
Qual é o conceito de descentralização para a banca e BFC? Serviço público. Qual que é o conceito para a banca? Vamos verificar se está correto. Serviço público é uma atividade prestacional, correto? Que gera para a coletividade uma comodidade ou utilidade titularizada com ou sem exclusividade pelo Estado, correto? Criado por lei, com o objetivo de atender às necessidades coletivas adequado, beleza, até aqui. Submetida ao regime exclusivamente privado, ela cagou o pau aqui. Gabarito C, porque é predominantemente público e não exclusivamente privado. Consequentemente, a D está correta e aqui nós temos o conceito de órgão público. Lembra que ela gosta de repetir tópicos, é outra característica? Então, ela falou de órgão público aqui. Ela tem outras questões, vocês irão perceber, dando pinceladas sobre o órgão público ou trazendo na alternativa, tem uma de afirmativa, duas delas de afirmativa. Eu vi duas questões diferentes, de anos diferentes, falando sobre órgão público, perguntando as características. O órgão público, ele é um ente destituído de personalidade jurídica. Ah, destituído significa isso mesmo. Lá aquela hora eu estava falando destituído, mas destituído é que não tem, né? Então ele não tem personalidade jurídica, ele não tem capacidade processual. Tem exceções, tá? Tem exceções. Ele não tem a capacidade ali de possuir patrimônio próprio, enfim, tá? D é o gabarito, e aí essas questões incorretas, ela pede muito. Tem muitas questões da banca pedindo a incorreta. Isso é bom, porque, em contrário senso, você aprende qual é o conceito da banca. O que é órgão público para IBFC? Isso aí. Desconcentração e descentralização é isso daí. Tá? Porque aí as bancas, tem bancas que tem um pouco de uma linha diferente, alguma divergência, alguma doutrina minoritária, e aí você vai percebendo esses conceitos. Voltamos. E aí, não quer voltar agora, né? Tá, vamos lá ver? Não quer voltar? Voltou. Hoje tá complicado pra gente conseguir concluir aqui. Tá, vamos lá? Mas eu acho que até aqui já tá sendo válido, não é possível. Seguimos então, senhores. Os atos administrativos têm atributos. Falou em atos, você tem que parar e pensar. Lembra que eu gosto de falar com todos que tem coisas que você precisa chegar na prova sabendo. Isso eu vou fazer questão que todos vocês estejam com isso bem sintetizado antes da prova da Polícia Penal de Goiás. No que tange a minha disciplina, que é processo penal, no que tange as extravagantes, que eu também ministro, por exemplo, lei de drogas, estatuto de desarmamento, hediondos, tortura, tem o núcleo duro de cada matéria dessa. Dentro de direito administrativo, eu não sou professor, mas tem um núcleo duro e eu, como concurseiro, sei qual é esse núcleo duro. Você precisa saber. Eu preciso que você chegue na prova afiado em poderes, em atos, organização política administrativa e aquela parte principiológica. Não cobra mais. Tem questão da banca de 2023 cobrando princípio. Eu trouxe. Tá? Então, beleza. Eu tenho que saber o que de atos, professor? Pelo menos os requisitos na ponta da língua, como OB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Eu tenho que saber a parte e são os atributos, que é o que cobrou na questão. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, são coisas diferentes. É o que cobrou na questão. Ele quer saber, olha só, é um atributo em que os fatos alegados pela administração presumem-se verdadeiros. Qual o nome desse atributo? Presunção de veracidade. Se eu busco saber se está de acordo com a lei, presunção de legitimidade. Então tem que saber o PAT, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, não é todos os atos que possuem autoexecutoriedade. Tá? Já a presunção, todos os atos possuem a presunção. Autoexecutoriedade não é todos os atos que possuem. T de tipicidade, todos os atos têm que ter previsão legal, tem que estar previsto na lei, tá? PAT. E de imperatividade. E de imperatividade. A tipicidade está em todos os atos também. Todos os atos devem ter previsão prévia, né? Previsão legal, tá? Então aí o gabarito é presunção de veracidade. Gabarito a de amor. Esse aqui é o PAT. Então você precisa saber, para a prova, eu preciso, pelo menos, o COFIFOMOB, o PAT também, tá? PAT, o COFIFOMOB, competência, finalidade,
forma, motivo, objeto. Você precisa saber que o PT, ele está em todos os atos. Presunção, todos os atos têm. Tipicidade, todos os atos têm. Autoexecutoriedade e imperatividade, nem todos. Nem todos. Tá bom? Nem todos os atos. Beleza? Aí, ó. Aí, o trem querendo acelerar para os senhores. Tá? Vamos aguardar aqui a boa vontade. E hoje tá que tá. Aí, ó, já tá chegando a execução penal. Ele quer se antecipar. Quer se antecipar. Vamos lá. Parou? Chegou. Olha só, questão de princípio da banca. Então, precisa ter esse conhecimento que ela vai distribuir bem as questões. Se você tem 6 de administrativa, ela vai distribuir nos tópicos do edital. Cuidado! Licitação recorrente, a banca gostou da licitação. Então, a gente tem lá 8 questões, tinha 3 de licitações. Tinha uma prova com 10, tinha 4 de licitações. Então, vamos tomar cuidado, tá? Não podemos omitir. E aí você não estuda licitações e não tem um núcleo duro afiado, como MOB, PAT, o que mais dentro de atos que é importante? O NONEP, né? Os atos enunciativos, normativos, punitivos, enfim. Beleza. Dentre outros pontos que são muito importantes, né? Delegáveis, que não são passíveis de revogação, muita coisa. Com o estudo diário, você vai ficando afiado nisso. Vamos lá na questão de princípios. Ricardo é prefeito da cidade X e realizou obra pública no ano de 2022. Almejando a reeleição nas próximas eleições municipais, Ricardo exigiu que fosse exposto no local da obra pública um grande outdoor com sua imagem e os dizeres: Ricardo fez essa obra. Sim, assim como fará na cidade X, muito melhor. No que se refere aos princípios da administração pública e à atuação de Ricardo, assinale a alternativa que apresenta qual princípio foi infringido pela imagem e propaganda do prefeito na obra pública. Tranquilo, questão bem tranquila. Aqui, você, primeiro, tem que saber, obrigatoriamente, o LIMP. É cobrado. Em 2019 teve, o LIMP, só que como é incorreto, tá? Então tem que saber legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é eficácia, é eficiência. Muitos erraram a questão dessa de graça. Que a gente lê rápido. Eu já errei várias vezes, li rápido e marquei eficácia, mas é eficiência. A partir disso, o que cada um quer dizer? A legalidade no direito administrativo não é aquela do direito penal. Não há crime sem anterior que o defina não apenas em pré-combinação legal. O administrador, ele deve fazer o servidor público tudo que a lei determina. Tá? Para o particular ele pode fazer tudo que não é proibido. Então, beleza, eu sei o que é legalidade. Impessoalidade é que seus atos, suas condutas, elas devem ter como finalidade o interesse público. É vedado a promoção pessoal. Princípio da impessoalidade, gabarito A. Aqui ele está fazendo a autopromoção, tá? Atingindo diretamente o princípio da impessoalidade e indiretamente o princípio da moralidade. Porque se a questão coloca alternativa E, moralidade, e ele muda o comando e pergunta, feriu indiretamente qual princípio? Aí o gabarito seria moralidade. Beleza? Massa. Tá? Então, tranquilo que os senhores compreenderam. Vamos lá, mais um. Foi só direito administrativo. Não, tem questão de LEP, tem de tudo. Vou tentar aqui fazer pelo menos algumas outras de processo, porque LEP, os senhores, eu creio que já estão no aço, né? Então a gente pula para processo. Vamos lá, mais uma de administrativo para finalizar? Olha, ela gosta de verdadeiro ou falso, gosta de incorreta, ela gosta de afirmativa. A competência é irrenunciável, correto, senhores? Quando vocês estudam isso, a competência, quando vocês estudam os atos administrativos, estudam o fenômeno da competência, ela é irrenunciável. Tá? E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída, como própria. Então, ela é exercida por aquele órgão que a tem. Quem tem a competência a exerce. Tá? Salvo os casos de delegação e avogação legalmente admitidos. Verdadeiro. A competência ela é irrenunciável. Eu tenho uma competência por lei. Eu não posso renunciar a ela. O que eu posso fazer, quando previsto em lei, é delegar, passar para outra pessoa.
E também eu posso avocar, porque ela é minha. Então eu delego e depois eu posso avocar. Verdadeiro. Mas aí, olha que interessante, eles perguntaram na afirmativa 2. Então, a primeira é verdadeiro, você já exclui a C. Olha a afirmativa 2. Qualquer matéria pode ser objeto de delegação, mas não de avocação. Quando vem o qualquer, você já fica com o pé atrás. Mas eu já vi qualquer estando correto, tá? Esse qualquer, ele realmente está falso. Por quê? Nós temos o famoso cenoura. Esse cenoura, cenoura é que não pode ser delegado, tá? Não pode ser objeto de delegação a cenoura. C-E-N-O-R-A. Cenoura, não é cenoura. Vamos colocar, vamos forçar a barra com a mesa aqui, tá? Vamos lá. Cenoura. Deu certo. Competência exclusiva. Competência exclusiva. Não pode ser objeto de delegação. Viu? Foi só eu vir. Vamos lá. Competência exclusiva. NO de atos normativos e RA de recursos administrativos. Então, VF eu tenho apenas AB, gabarito B, VFV. Vamos ver a terceira afirmativa. O ato de delegação é revogável. Sim, eu posso delegar e posso revogar. A qualquer tempo pela autoridade delegante, correto. Eu que deleguei, eu posso revogar a hora que eu bem entender. Tá? Eu que deleguei. Beleza, senhores? Tranquilo, né? Vamos ver mais aqui? Então, na tela então, administrativo, os senhores viram o posicionamento dela. LEP não, os senhores estão só o aço. Trouxe algumas, mas não será oportuno aqui agora. Olha só de inquérito, ele está pedindo o quê? Adivinha? Adivinha? IBFC, adivinha? Vamos lá? A instauração de inquérito policial não é imprescindível. Aí o cara fica doido. Ah, não está na tela. Perdão, não está na tela. Não está na tela, eu achei que estava. Tá, vamos lá? Agora está na tela, né? Beleza, olha só. A instauração de inquérito policial não é imprescindível. Professor, eu já tenho dificuldade do imprescindível e do prescindível. Aí ele pede um imprescindível e mete um não antes. Fudeu. Então, eu decoro o seguinte: prescindível significa indispensável. Prescindível é o oposto, indispensável. Aí eu traduzo. A instauração do inquérito não é indispensável. Vamos lá. A instauração de inquérito policial não é indispensável. Ou seja, se não é indispensável, quer dizer que eu posso dispensar. Tranquilo, eu sei que deu um bug aí. Calma, respira. A instauração de inquérito policial não é indispensável. Correto, não é indispensável. Não é indispensável a propositura da ação penal, podendo o Ministério Público valer-se de outros elementos de prova para formar sua convicção. Correto. Tá? Uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade. Ele é dispensável para o Ministério Público. Imagine, a vítima chega direto no promotor, no MP, já com os elementos do crime, materialidade, elementos de autoria, tem tudo, todo um arcabouço probatório, fático. E aí o Ministério Público ele fala, ó, esse cara foi o delegado, não vou nem chamar não vou nem instaurar inquérito, não vou nem passar para o delegado instaurar inquérito, tem tudo aqui, já vou oferecer a denúncia. Então, realmente, o inquérito policial não é indispensável. Beleza? Seguinte. B. A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza. Isso é uma questão mais rebuscada. Delegado. Mas eu não vou fazer prova de delegado. Mas você fazendo as questões da IBFC, você vai ver que as questões são bem acessíveis. Vamos dar uma pesada para ver como que é a mão pesada da IBFC. A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza, olha só, não autoriza a Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias jurídicas, correto, que assistem ao indiciado, que não mais pode ser considerado mero objeto das investigações. Olha só que bonito. Aqui ele citou até quando vocês estudam os modelos processuais lá no sistema processual que é adotado, que é o acusatório, e tem o inquisitório. No sistema inquisitório, o acusado ele é mero objeto
no acusatório, ele é um sujeito detentor de garantias fundamentais de direitos. Tá? E aqui ele fez uma mescla. Está correto. A unilateralidade das investigações não autoriza a Polícia Civil, Polícia Federal a desrespeitar as garantias judiciais. Ele está correto, ele quer incorreta, vamos nascer. O indiciado é sujeito de direitos, olha só, correto? Característica do nosso sistema acusatório. O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais constitucionais, cuja inobservância pelos agentes do Estado, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade, correto, por abuso de poder, pode gerar absoluta desvalia das provas claramente obtidas na investigação policial. Tá redondinho isso aqui. Tá correto. Embora ausentes a amplitude de defesa e do contraditório pleno, olha, embora ausente no inquérito, não tem contraditório, não tem ampla defesa, tá? Nos moldes e com intensidade incidentes no processo jurisdicional, não é correto dizer, aí que você vai começar a entender a alternativa, que não há defesa na fase de inquérito. Não é correto dizer que não há defesa na fase de inquérito, uma vez que o investigado pode pedir, requerer diligências no curso da investigação, bem como possui o direito de não produzir prova contra si mesmo. Gabarito correto, uai, professor? Não é correto dizer que não há defesa? Não, porque a defesa, há o direito de defesa no inquérito. O que não há, meu amigo, é ampla defesa. O que não há, meu amigo, é contraditório. Tá? Essa é a regra. Direito de defesa há. Direito de defesa tem sim, existe sim no inquérito. O incorreto é a E. Vamos ver se a gente conseguiria desvendar, se a gente não soubesse as afirmativas corretas. Considerando os documentos que podem interessar os rumos da investigação, as diligências podem ser realizadas e a finalidade do inquérito torna-se concebível a forma oral. E dispensável seja ele, e prescindível, seja ele materializado na forma escrita. Aqui ele está falando que o inquérito ele pode ser oral e é dispensável a forma escrita. Você sabe as características do inquérito. Ele é indisponível, ele é dispensável, ele é sigiloso, ele é escrito, ele não é oral. Ele é oficial, ele é oficioso, ele é temporário, tá? Então você sabe as características do inquérito. Beleza, senhores? Vamos lá então, dando continuidade. Só tá ligando aqui. Vamos lá. Pra gente, quantos minutos? Tá quase, né, na marca. Vamos dar pra gente conhecer mais a banca, né? Conhecendo a banca, que é o título da aula. Outra. Pedindo o quê, senhores? A incorreta, porra. Beleza? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula 14, salvo engano, tá? Tranquilo, correto. Aqui ele trouxe uma súmula que afirma que o delegado, perdão, o advogado de defesa, ele pode ter acesso ao inquérito, aos autos do inquérito, às diligências que já foram realizadas, aos elementos já documentados. O que a Polícia Civil vai realizar, ele não pode ter acesso, senão faz sentido. Mas o que já foi ocorrido, já aconteceu, ele pode ter acesso para verificar a legalidade e exercer o direito de defesa do cliente dele. B, que é incorreta, né? O inquérito é um procedimento preliminar, extrajudicial e preparatório. Correto. Extrajudicial, senhores, é a fase pré-processual, também chamada de fase extrajudicial. Sendo por isso considerado como primeira fase da persecução de crimes lindo, é instaurado pela Polícia Judiciária e tem como finalidade a apuração da infração penal e de sua respectiva autoria. Lindo! Conceito aqui de inquérito policial, trazendo o seu caráter preparatório, massa demais. Vamos nascer? Em regra, a autoridade policial deve instaurar um inquérito de ofício, sem aguardar provocação. Correto. Isso aqui é o que nós chamamos de obrigatoriedade. Professor, mas eu fiquei confuso. Falou que ele é dispensável. Volta. Falou que ele é dispensável para o promotor. Você, delegado, se você presencia o crime ocorrendo, você deve instaurar um inquérito.
deve instaurar um inquérito policial. Tá? Se o crime é de ação penal pública incondicionada. Se for de ação penal pública condicionada à representação e a vítima representa, obrigatoriedade. Você deve também. D. A aparência de eventual causa de exclusão de antijuridicidade, ilicitude, né? Não exime a autoridade do dever de investigar. Isso porque a autoridade não pode se investir das funções de julgador para negar, sem apuração regular, a responsabilidade de qualquer infrator da lei penal, o que importaria enfrentar a ordem jurídica e social, subvertendo a noção do poder de polícia. Professor, essa foi bem complexa, ele foi muito jurídico. Lembra que, vamos deixar em stand-by aqui, ó, deixar ela em stand-by. Lembra que eu coloquei foi um vídeo. Lembra que essas duas questões é para vocês verem como que é a mão pesada da banca, tá? Mas vocês verão aí, obviamente eu fiz a questão antes. Vamos ver aí, vocês verão que era passivelmente de acerto, mesmo sendo para prova de delegado e mesmo sendo uma questão aparentemente robusta. Olha, aí eu chego na E cansado depois de ler toda essa teoria. O inquérito é indisponível. Aí eu falo, tá correto, pô. Eu tô já na última alternativa e não tô achando a correta. Ele é indisponível para a autoridade policial. Instaurado, deverá ser conduzido até que se esgotem as diligências legalmente possíveis, com vista à completa apuração do fato, como ilícito penal. Contudo, aí que vem. Ausentes os elementos do crime, a autoridade policial poderá mandar arquivar o inquérito? Incorreto. Fácil. Tá? Então, você só precisava saber o que é a característica da indisponibilidade. É que o delegado, a autoridade policial, não pode arquivar nem solicitar arquivamento. Bulhufas para o que falou anteriormente. Eu só precisava saber isso no momento. Tá? Então, tem outras questões, mas não vamos dar continuidade agora, né? Até porque tem uma força aqui, a contrária, nos atrapalhando, tá doido? É que tá complicado conduzir, mas resolvemos algumas questões, fizemos alguns apontamentos, eu acho que foi muito válido, espero que tenham conseguido aí absorver o que foi trocado aqui e, novamente, nessa postura. Mas vamos sempre adotar, entregar mais do que o prometido, adotar essa postura de resolução de questões, porque até você que está num estudo avançado, consegue pegar ali um insight ou outro dessas aulas. Beleza? Tamo junto. Continência de respeito. Domingo tem simulado. Não deixe de fazer. Cadastre sua nota no ranking. E aí, vamos manter assim. Domingo simulado. Outro domingo mini simulado. Simulado, outro domingo mini simulado. Para todos. Inclusive aqueles que nós adaptamos o cronograma para o processo seletivo simplificado. Vai manter o simulado da PPJ normal. Cadastra a nota no ranking e joga para cima. Fechou? No mais é isso aí. Até a próxima. Vamos continuar aí no WhatsApp firme e forte, ali cobrando, dando esse apoio para todos os nossos alunos da mentoria, tá? Para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Tamo junto, senhores. Fui. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.